Olá! Vamos aos destaques. O que foi o pré-modernismo? Quais suas características? Seu contexto histórico? Seus autores? Agora, no Hora Literária. Bom dia! Está no ar mais uma Hora Literária. O nosso tema de hoje é pré-modernismo. Tudo o que você precisa saber, literalmente falando. O pré-modernismo foi um período da literatura brasileira que durou de 1910 até 1920. Muitos estudiosos da literatura brasileira classificam esse período como de transição entre o simbolismo e o modernismo. Tal período teve seu fim em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal. Na verdade, o pré-modernismo não é uma escola literária, e sim uma união de escritores que possuem uma estética diferente daquelas encontradas no século XIX e que tiveram uma produção de impacto, apresentando então novos temas e estilos à nossa literatura. Os principais autores do período são Lima Barreto, com sua obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, João do Rio, que era um crítico severo às transformações que estavam acontecendo no Rio de Janeiro naquela época, Augusto dos Anjos, com seu vocabulário de caráter cientificista, pouco usual na poesia, e Monteiro Lobato, com suas vastas obras infantos juvenis e a sua preocupação às grandes questões do país. Veremos mais sobre Euclides da Cunha e Monteiro Lobato no próximo bloco. Agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos logo. Nova coleção de livros infantis Monteiro Lobato. Compre para o seu... Atenção, interrompemos sua programação para um comunicado urgente. Olá, bom dia! Está havendo conflito neste exato momento na Avenida Paulista. Dois grupos estão brigando pois há divergência de opiniões quanto à classificação de Augusto dos Anjos como pré-modernista. Mas afinal, quem foi esse poeta? Bom, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em Sapé, na Paraíba, em 1884 e morreu de pneumonia em Leopoldina, Minas Gerais, em 1914 aos 30 anos. Seu modo de retratar o mundo é repleto de tragédia e melancolia, sempre com uma visão pessimista. Muitas vezes, em suas obras, foram usados termos como escravo, larva, podridão e esterco, causando uma certa repulsa na crítica e no grande público da época. Mas essas palavras também mostram o interesse de Augusto dos Anjos pela decomposição da matéria, pela dor, pelo horror e pela morte, relacionados à miséria da natureza humana. O poeta usa ainda, em várias vezes, termos cientificistas. O autor reduz à vida a combinação de elementos químicos, forças obscuras, leis físicas e biológicas. Demonstra também interesse nos cosmos, desejando desprender-se da vida, do corpo, e conhecer outros mundos, onde os instintos e prazeres, chamados por ele de prisões carnais, não dominam a alma. Acompanhe agora a leitura de seu soneto Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a gratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém que causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Nesse poema, todos os versos são decassílabos, ou seja, a métrica é regular, assim como no parnasianismo, e faz-se referência à morte, que é um dos temas do simbolismo. Esse sincretismo, ou seja, a fusão de estilos, é o que torna Augusto dos Anjos extremamente original, mas põe em dúvida até hoje a sua classificação, gerando o que está ocorrendo agora na Avenida Paulista. Mas o mais aceito atualmente é que Augusto dos Anjos é sim pré-modernista, afinal o sincretismo é uma das características do pré-modernismo.
Continuaremos acompanhando o caso e, caso surjam novas informações, voltaremos com mais notícias. Retornamos à programação. Estamos de volta e antes de falarmos sobre os autores, veremos quais são as características presentes nesse período. Nas obras do pré-modernismo, encontramos uma abordagem de problemas sociais brasileiros, como desigualdades, conflitos, pobreza, exclusão social e econômica. A valorização dos aspectos culturais das regiões do Brasil, o regionalismo. Uma estética literária marcada por valores do naturalismo. Uso de linguagem coloquial, notando um rompimento com a linguagem parnasiana. Além da ruptura na linguagem, há também uma ruptura com o academicismo e com o passado. Mesmo com o conservadorismo ainda presente, surgiram inovações técnicas na forma de expressão literária. Cabe lembrar que, já que o pré-modernismo não é uma escola literária e sim um período de transição, encontramos características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Agora, confira nosso giro de informações sobre o contexto histórico do pré-modernismo. Naquela época, estava havendo a transição entre imperialismo e república no Brasil, o que gerou um momento de redescobrimento pelo povo, ou seja, busca por uma identidade própria, levando as pessoas a criarem a expectativa de um país mais justo e moderno. Porém, houve frustração, pois as desigualdades continuaram. A cana-de-açúcar anteriormente havia perdido o destaque para o ouro, e agora, nesse tempo de transformações, o ouro estava sendo substituído pelo café, que estava em ascensão na época. Com esse processo, no qual o produto foi mais valorizado que o outro depois de um certo período, houve um deslocamento do interesse do governo cada vez mais para o sul do Brasil, por conta da região onde o café é plantado. Para locais como o Nordeste, por exemplo, restou o descaso das autoridades. Essas desigualdades geraram ainda revoltas por todo o país, como a Guerra da Vacina, a Guerra do Contestado, Cangaço e Revolta da Chibata. Esse contexto influenciou imensamente na produção literária do pré-modernismo, muito usada para denunciar o desprezo das autoridades em vários casos. Além do que já foi citado, ocorreram mais eventos na época, como a Primeira Guerra Mundial, em 1914, o naufrágio do navio Titanic, em 1912, o início da Revolução Russa, instituindo o comunismo naquele país, a popularização do rádio como mídia de massa, popularização do automóvel como meio de transporte, com a indústria na época dominada pela Ford, terremoto em 1906, que destruiu São Francisco, epidemia de leptospirose por condições precárias de higiene em 1920, e a fundação do clube de futebol Esporte Clube Corinthians Paulista. No pré-modernismo, tivemos alguns autores que se destacaram. Quem nunca ouviu falar de Monteiro Lobato? José Renato Monteiro Lobato, que posteriormente mudou de nome para José Bento Monteiro Lobato, nasceu em 18 de 4 de 1882 em Taubaté. Publica o Urupês, seu primeiro livro, em 1918. Em 1921, Narizinho Arrebitado, que foi um grande sucesso e deu origem ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato foi um dos principais escritores infantis, deixando 26 títulos às crianças. O escritor mesclava fantasia com realidade, permitindo que o mundo da imaginação fizesse parte do dia a dia. Era cético e nacionalista. Não é à toa que vira e mexe o autor aparece nos vestibulares. Em seus contos, também criticava alguns aspectos do país, como a burocracia, as condições sociais e entre outros assuntos. Monteiro Lobato morreu de problemas cardíacos em 1948. Vamos agora com Maria Júlia Coutinho. Mas então, Juju, como está o clima? O clima no Paraná é de preparação para o vestibular. O Urupês de Monteiro Lobato é uma leitura obrigatória da Universidade Federal desse estado. O livro nunca tem uma única história, mas sim vários contos, o último deles intitulado da mesma forma do livro. O Urupês apresenta a figura de Jeca Tatu, o caboclo, preguiçoso, supersticioso, adepto da lei do menor esforço, no seu comportamento típico, que seria de abandono e descaso dos homens sertanejos pelas autoridades. Nesse livro, nota a oposição do romantismo, porque antes, no romantismo, os índios eram idealizados, e agora, os caboclos, eles são tidos como ignorantes e marginais da civilização. O Monteiro Lobato, ele se preocupava muito em colocar a riqueza da fala brasileira, da zona rural, em seus textos, como o coloquialismo e neologismo da fala. Por fim, é importante exaltar que o Urupês não teve somente influência no campo literário, mas também na indústria e no mercado cultural do Brasil.
pois ele foi impresso por Monteiro Lobato, aqui mesmo no Brasil, no jornal O Estado de São Paulo. E agora, vamos para o Nordeste, o cenário de Os Sertões de Euclides da Cunha. Essa região, ela é retratada com fidelidade, descrevendo as condições precárias de vida desse lugar, e também os motivos pelo qual ocorreu a Guerra de Canudos. Um verdadeiro retrato do Brasil no fim do século XIX, discutindo problemas que vão além do conflito que ocorreu no interior da Bahia. A obra-prima, que foi escrita em 1902, é livro pioneiro do modernismo brasileiro, considerando as críticas e as profundas convicções sociopolíticas que se destacam na literatura. A característica principal do livro é o regionalismo. E é com vocês agora. Obrigada, Juju. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu no dia 20 de janeiro de 1866, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. O autor é adepto do determinismo, uma teoria que afirma que o ser humano é determinado pelo meio, pela raça ou pelo momento histórico. Euclides da Cunha faleceu no dia 15 de agosto de 1909. O pré-modernismo, mesclando estilos que já existiam através do sincretismo, inovou o modo de retratar o mundo. Com sua literatura denúncia, focada nos problemas sociais, é muito mais do que um entretenimento, leva o leitor a uma reflexão. Autores daquela época são até hoje admirados e estudados pela extrema originalidade contida em suas obras. Abrindo portas para o modernismo foi um importante período de transição, no qual houve um amadurecimento, uma mudança de concepções do mundo. Mais uma edição do Hora Literária acaba aqui. Agradecemos a companhia. Tenha um bom dia. Bom dia. E agora vamos para o Nordeste. Você... As precárias de vida desse lugar. Só porque eu consegui. Dos homens sertanejos pelas autoridades. Isso. Eita. Não, então, não quer parar a gravação. Vamos agora com Maria Júlia Continho. Mas então, Juju, como está o clima? Você tem que levantar. Tem que levantar? Não, atenção. Eu esqueci como começar. Pera aí. Calma, miséria. Ai. Um rápido intervalo. Voltamos logo. Eu achei que tem que ver Profissional. Tal período teve seu fim em 1900 Eita, nós! Eu já falei isso aqui, não já? Já acabou. Opa, acabou, né? Ah, tá. Lima Barreto com a obra O Triste Fim de Policarpo. Não Com a obra. Demonstra ainda interesse nos cosmos, desprender.